Durante muito tempo, existia uma ideia silenciosa, mas persistente, de que a santidade era um clube exclusivo, reservado para uma elite espiritual: padres, freiras e monges. Os leigos, as pessoas comuns com famílias e empregos, pareciam estar destinados a uma santidade de segunda classe, apenas a tentar evitar o pecado grave e chegar ao céu pela porta das traseiras. O Concílio Vaticano II veio derrubar este mito e recuperar uma verdade antiga e explosiva: a vocação à santidade é universal. Para entender isto, precisamos de voltar ao mistério da Igreja, como o corpo místico de Cristo. São Paulo ensina-nos que a Igreja não é uma organização humana, mas um organismo vivo. Jesus Cristo é a cabeça e todos nós somos os membros. Tal como num corpo humano, a vida que flui na cabeça é a mesma que flui nas mãos ou nos pés. Não existe um sangue sagrado para o clero e um sangue comum para os leigos. A mesma graça divina, a mesma vida de Jesus circula em todos os batizados. A fonte desta vocação não é a ordenação sacerdotal ou os votos religiosos, mas o batismo. No dia em que fomos batizados, a Santíssima Trindade veio habitar na nossa alma. Recebemos a semente completa da santidade. Um papa não é mais cristão do que uma mãe de família ou um operário fabril. Diferem na função, mas são iguais na dignidade de filhos de Deus. A santidade não é acrescentar algo novo à nossa vida, mas permitir que a graça do nosso batismo cresça até a sua plenitude. Num corpo, cada membro é vital. O olho não pode dizer à mão: não preciso de ti. Da mesma forma, a Igreja precisa dos leigos para ser completa. O padre pode consagrar a Eucaristia, mas não pode levar Cristo para dentro de uma sala de reuniões de uma empresa, para um laboratório científico ou para a mesa de jantar de uma família, da mesma forma que um leigo pode. Se os leigos não forem santos, haverá partes do mundo onde a luz de Jesus nunca chegará. Portanto, o mandamento de Jesus, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, é dirigido a todos, sem exceção. Não é um conselho para alguns heróis, mas o padrão normal da vida cristã. A santidade não significa fazer coisas extraordinárias, mas fazer a vontade de Deus com um amor extraordinário, exatamente no lugar onde Ele nos colocou. Você, aí onde está, é chamado a ser um grande santo, um membro vivo e insubstituível do corpo de Cristo. Na antiga aliança, o sacerdócio era reservado a uma tribo específica, os levitas, que ofereciam sacrifícios no templo em nome do povo. Mas com a vinda de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, algo mudou radicalmente. A tradição da Igreja ensina que, pelo batismo, todos os fiéis participam no único sacerdócio de Cristo. São Pedro chama a Igreja uma nação santa, um povo adquirido para o louvor de Deus, um sacerdócio real. Isto significa que você, leigo batizado, é um sacerdote no sentido espiritual. A Igreja distingue claramente entre o sacerdócio ministerial, dos padres ordenados, e o sacerdócio comum, de todos os fiéis. Eles são diferentes na essência, não apenas em grau, mas estão ordenados um ao outro. O sacerdote ministerial serve o povo de Deus, agindo na pessoa de Cristo cabeça, para ensinar, governar e santificar através dos sacramentos. O sacerdócio comum dos fiéis, por sua vez, exerce a sua missão ao oferecer um mundo a Deus e ao consagrar as realidades temporais. Onde é que o leigo exerce o seu sacerdócio? Se o altar do padre é na igreja, o altar do leigo é um mundo. O escritório, a fábrica, a escola, a cozinha. Estes são os lugares do vosso sacrifício espiritual.
O Concílio Vaticano II ensina que todas as obras dos leigos, as suas orações, a vida conjugal e familiar, o trabalho diário, o descanso e até os sofrimentos da vida, se forem suportados com paciência, tornam-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Este sacerdócio comum atinge o seu ponto mais alto na celebração da Eucaristia. Quando você vai à missa, não é um mero espectador mudo. Pelo seu sacerdócio batismal, você une-se à oferta de Jesus. Quando o padre oferece o pão e o vinho no altar, você é chamado a colocar nessa patena, espiritualmente, a sua vida, o seu trabalho, as suas alegrias e as suas dores da semana. Na missa, a oferta da sua vida é unida à oferta perfeita de Cristo e apresentada ao Pai. A missão do sacerdócio comum é imensa, é a de consagrar o mundo a partir de dentro. O padre não pode estar em todos os lugares, mas os leigos estão. Vocês são a ponta de lança da igreja no meio da sociedade. Ao viverem o Evangelho com integridade, ao serem honestos nos negócios, fiéis no matrimônio e justos na política, vocês estão a batizar a cultura e a sociedade, transformando o mundo secular num lugar onde o reino de Jesus Cristo pode crescer. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo dirigiu-se aos seus discípulos e, através deles, a todos nós, com duas imagens simples, mas poderosas. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal e luz. Ambos são elementos que, embora usados em pequenas quantidades, têm um impacto desproporcional. Um pouco de sal transforma uma refeição inteira. Uma pequena chama vence uma grande escuridão. É a definição perfeita da missão dos leigos no mundo. Pensemos no sal. Para fazer o seu trabalho, o sal não pode ficar no saleiro. Ele tem de sair, misturar-se com a comida e dissolver-se nela. Ele atua a partir de dentro, invisivelmente. Assim é a vocação do leigo. Vocês não são chamados a viver separados do mundo, em mosteiros, mas a misturarem-se na massa da humanidade. No escritório, na política, na cultura, vocês são o sal que preserva a sociedade da corrupção moral e lhe dá o sabor do Evangelho de Jesus. Se o sal atua de forma oculta, a luz atua visivelmente. Jesus diz: não se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas no velador. A vossa fé não pode ser uma questão privada, escondida em casa aos domingos. A vossa vida deve brilhar. Como? Através das vossas boas obras, da vossa honestidade, da vossa alegria e da vossa caridade. A vossa luz deve ser tal que, ao verem o vosso modo de viver, os outros não vos elogiem a vós, mas glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas Jesus deixa também um aviso sério. Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O maior perigo para um cristão no mundo é o mundanismo. É quando o sal, em vez de temperar a comida, se torna igual à comida. Se um cristão adota os valores do mundo, se vive, pensa e age exatamente como todos os outros, perdeu a sua identidade. Tornou-se inútil para o reino de Deus. Uma antiga carta cristã do século II dizia que o que a alma é para o corpo, assim são os cristãos para o mundo. A alma mantém o corpo vivo e unido. A missão dos leigos, como sal e luz, é serem a alma da sociedade humana. Vocês são chamados a vitalizar as estruturas temporais com o Espírito de Cristo, garantindo que o mundo não caia na podridão do egoísmo ou na escuridão do desespero, mas se abra à luz da verdade de Deus. Quando a igreja canoniza um santo, geralmente vemos um padre, uma freira ou um mártir. Mas em 2015, o Papa Francisco fez algo inédito na história. Canonizou um casal, marido e mulher, juntos, na mesma cerimônia. Eram Luiz e Zélia Martim, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Eles não fundaram ordens religiosas, nem foram missionários em terras distantes. Eles alcançaram a glória dos altares, vivendo a santidade na terra de missão mais comum e desafiadora de todas, o matrimônio e a família. A vida dos Martim era profundamente normal. Luiz era relojoeiro e Zélia era uma empresária de sucesso, fabricante das famosas rendas de Alenção. Eles não viviam nas nuvens, lidavam com clientes, geriam empregados, pagavam contas e preocupavam-se com o negócio. Mas a grande diferença era que o centro da sua vida não era o lucro, mas Deus. Eles tratavam os seus trabalhadores com justiça e caridade, fechavam a loja ao domingo e viam o seu trabalho honesto como uma forma de servir a Jesus Cristo e a sociedade. No seu lar, eles criaram uma verdadeira igreja doméstica. A oração não era uma obrigação, mas o ar que a família respirava. Iam à missa diária às 5:30 da manhã antes do trabalho. Praticavam a caridade, acolhendo os pobres na sua mesa. O seu amor conjugal não era um obstáculo à sua relação com Deus, mas o sacramento através do qual eles se amavam e amavam a Deus. Eles mostram-nos que o amor romântico e a santidade podem e devem caminhar de mãos dadas. Mas a santidade dos Martim não foi forjada apenas em tempos felizes, foi provada no fogo do sofrimento. Tiveram 9 filhos, mas sofreram a dor devastadora de perder 4 deles ainda pequenos. Zélia, mais tarde, enfrentou uma longa e dolorosa batalha contra o câncer da mama, que a levou à morte aos 45 anos. Em tudo isso, nunca se revoltaram. A sua fé na vida eterna e a sua confiança na bondade de Jesus permitiram-lhes aceitar a vontade de Deus com uma esperança heróica, transformando a dor em amor. Santa Teresinha escreveu mais tarde que Deus lhe tinha dado pais mais dignos do céu do que da terra. A santidade da maior santa dos tempos modernos não nasceu do nada, brotou do solo santo cultivado por Luiz e Zélia. Eles são os padroeiros perfeitos para os leigos de hoje, a prova viva de que é possível alcançar a mais alta santidade entre as fraldas, as contas para pagar, o trabalho exigente e as alegrias e tristezas da vida familiar. Uma das maiores tentações na vida espiritual é pensarmos que, para sermos santos, temos de ser exatamente como outra pessoa. Olhamos para São Francisco ou Santa Teresa e pensamos: tenho de fazer o que eles fizeram. Mas o beato Carlo Acutis Doksunas uma frase genial que corrige este erro. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. A santidade não é um processo de produção em massa. Deus não quer cópias. Ele quer a versão original e única que sonhou quando criou você. Olhemos para a criação. Não existem 2 folhas de árvore idênticas, 2 flocos de neve iguais, ou 2 impressões digitais que coincidam. Se Deus é tão criativo no mundo físico, quanto mais o será no mundo das almas. A graça de Jesus Cristo não destrói a nossa personalidade. Ela purifica menos e eleva menos A santidade de um guerreiro será diferente da santidade de um médico, que será diferente da santidade de uma mãe. A luz de Deus é uma só, mas quando passa pelo vitral de cada alma única, a luz de Deus é uma só. Mas quando passa pelo vitral de cada alma única, cria uma cor que nunca existiu antes e nunca mais existirá. São Francisco de Sales ensinava que devemos florescer onde Deus nos plantou. Muitas vezes perdemos tempo a desejar ter a vida, os talentos ou as circunstâncias de outra pessoa. Se eu fosse monge, seria santo. Se eu tivesse mais dinheiro, seria generoso. Mas a vocação universal, a santidade, é um chamado para o agora e para o aqui. A vontade de Deus para si não está numa vida imaginária, mas na realidade concreta da sua vida atual, com os seus desafios e alegrias específicos. No livro do Apocalipse, Jesus promete dar aos vencedores uma pedra branca com um nome novo escrito, que ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Este nome novo é a nossa identidade mais profunda, o segredo único entre nós e Deus. A santidade é o processo de descobrirmos e tornarmos realidade esse nome. Ninguém mais pode ser santo por si. Existe uma missão, uma forma de amar, uma obra de caridade que Deus preparou especificamente para si e que ficará por fazer se você não a realizar.
Imagine um grande mosaico onde falta uma única peça. Mesmo que todas as outras peças estejam lá, a obra está incompleta. O corpo místico de Cristo é esse mosaico. A igreja precisa da sua santidade específica, precisa do seu sorriso, da sua paciência, do seu talento, da sua forma única de amar. Não tenha medo de ser quem é diante de Deus. A maior maravilha da criação será ver como a graça de Jesus transformará a sua humanidade única numa obra-prima eterna. Quando pensamos em lugares sagrados, imaginamos catedrais com vitrais ou santuários de peregrinação. Mas o Concílio Vaticano II resgatou um título antigo e belo para o lugar mais comum das nossas vidas, a nossa própria casa. O lar cristão é chamado de igreja doméstica. Isto significa que a sua sala de estar, a sua mesa de jantar e os quartos dos seus filhos não são espaços profanos, mas um verdadeiro santuário onde Deus habita e onde a fé é vivida, celebrada e transmitida. Dentro desta igreja doméstica existe uma liturgia diária, não com incenso e vestes, mas com gestos de amor. O perdão pedido entre marido e mulher, a paciência com uma criança que chora, o cuidado com um avô doente, a refeição partilhada em ação de graças, tudo isto são atos de culto espiritual. É na família que o sacerdócio comum dos fiéis encontra a sua primeira aplicação. Os pais são os primeiros padres dos seus filhos, ensinando-lhes não apenas com palavras, mas com a vida, quem é Jesus Cristo. Este conceito de lugar sagrado estende-se para além da casa, até o nosso local de trabalho. A mesa do escritório, o chão da fábrica, o balcão da loja ou o campo agrícola, estes são os altares onde oferecemos o sacrifício do nosso esforço diário. Quando realizamos o nosso trabalho com competência, honestidade e espírito de serviço, estamos a transformar a matéria do mundo e a oferecê-la a Deus. O trabalho não é um castigo, mas uma forma de colaborar com a obra criadora do Pai. Para entender a igreja doméstica, olhamos novamente para Nazaré. Jesus escolheu salvar o mundo não a partir de um trono, mas a partir de uma família. Durante 30 anos, ele santificou a vida doméstica. Ele mostrou-nos que Deus pode ser encontrado entre as panelas e as ferramentas de carpintaria. Se o Filho de Deus lavou os pés aos seus discípulos, então nenhum serviço doméstico é demasiado humilde para ser um caminho de santidade. Reconhecer o nosso lar e o nosso trabalho como lugares sagrados muda tudo. Deixamos de dividir a nossa vida em tempo para a igreja e tempo para o mundo. Tudo se torna tempo de Deus. A vocação universal à santidade significa que não precisamos de fugir do mundo para encontrar a Deus. Somos chamados a trazer Deus para o mundo, transformando as nossas casas em faróis de luz e os nossos locais de trabalho em testemunhos vivos da presença de Jesus Cristo. São Paulo diz-nos para orar sem cessar. Mas como é isso possível para um leigo que tem de trabalhar 8 horas por dia, cuidar da casa, pagar contas e lidar com o trânsito? Parece impossível estar de joelhos o dia todo. A tradição da igreja oferece-nos uma ferramenta da alma simples, mas revolucionária, que resolve este dilema: o oferecimento diário ou o oferecimento da manhã. É o segredo para transformar a nossa vida inteira numa oração contínua. Esta prática consiste em, logo ao acordar, antes de verificar o telemóvel ou começar a correr, reservar um momento para nos voltarmos para Deus. Numa oração simples, entregamos a Jesus tudo o que vamos viver naquele dia. Senhor, eu te ofereço todas as minhas orações, trabalhos, alegrias e sofrimentos deste dia. Com este ato de intenção, consagramos as próximas 24 horas. Damos permissão a Jesus para entrar e reinar em cada detalhe da nossa agenda. O oferecimento diário funciona como um toque de Midas espiritual.
Na lenda grega, tudo o que Midas tocava virava ouro. Na vida espiritual, tudo o que é oferecido a Deus torna-se sagrado. Uma reunião de trabalho aborrecida, uma pilha de roupa para passar ou um engarrafamento, se forem oferecidos com amor, deixam de ser tempo perdido e tornam-se matéria-prima de santidade. O que era profano torna-se um ato de culto. É aqui que exercemos verdadeiramente o nosso sacerdócio batismal. O padre no altar oferece o pão e o vinho. Nós, no altar da vida, oferecemos o nosso dia. Esta oração une a nossa vida cotidiana ao sacrifício de Cristo que é renovado em cada missa. Ao fazermos o oferecimento da manhã, garantimos que nada se perde. Até as nossas dores de cabeça ou o cansaço do fim do dia ganham um valor redentor infinito quando unidos à cruz de Jesus. Esta ferramenta também serve como uma bússola. Ao longo do dia, quando as coisas correm mal ou somos tentados a perder a paciência, podemos lembrar-nos: eu ofereci isto a Jesus esta manhã. Isso ajuda-nos a retificar a nossa intenção e a manter a paz. O oferecimento diário é o hábito simples que impede que a nossa vida se fragmente, mantendo todas as nossas ações unidas num único feixe de amor entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na história da arte sacra, estamos habituados a ver pinturas de eventos grandiosos, a transfiguração, a ressurreição ou a coroação de reis e bispos. Mas existe uma tradição artística igualmente poderosa que procura a beleza não no extraordinário, mas no ordinário. Artistas que compreenderam a vocação universal à santidade usaram o seu talento para revelar a dignidade sagrada da vida cotidiana, mostrando que um campo de batatas pode ser tão santo como o chão de uma catedral. A obra-prima que melhor capta esta verdade é o Ângelus, do pintor francês Jean-François Millet. A cena é simples e comovente. Um homem e uma mulher, camponeses pobres, estão num campo ao crepúsculo. Largaram as suas ferramentas de trabalho, o forcado e o carrinho de mão, e estão de pé, com as cabeças inclinadas em oração. Ao fundo, quase invisível na bruma, vê-se a torre da igreja da aldeia. Eles ouviram o sino tocar e pararam tudo para rezar. O que torna esta pintura tão bela não é o ouro ou as cores vibrantes, mas a atmosfera de silêncio sagrado. Millet mostra-nos que o trabalho duro e a oração não são inimigos. Os camponeses não precisaram de sair do campo para encontrar a Deus. Eles trouxeram a oração para o meio do seu trabalho. As batatas aos seus pés e o céu sobre as suas cabeças estão unidos num único momento de reverência. É a liturgia da vida real. Nesta obra, não vemos auréolas pintadas sobre as cabeças do casal. A sua santidade é invisível, interior, mas irradia de toda a sua postura. A luz suave do pôr do sol que os banha sugere a aprovação de Deus sobre a sua vida simples. Esta arte ensina-nos que a verdadeira beleza espiritual não reside nas roupas que vestimos ou na importância social do nosso trabalho, mas na atitude do coração que se volta para Deus no meio da fadiga. O Ângelus é, no fundo, um espelho para nós. Convida-nos a ver a nossa própria vida cotidiana como uma obra de arte em potencial. Seja no escritório, na escola ou em casa, quando paramos por um momento para agradecer a Deus ou para oferecer o nosso esforço, estamos a recriar esta pintura. A arte da santidade cotidiana é a capacidade de transformar a prosaica rotina da vida na mais bela poesia de amor a Jesus Cristo. Muitas vezes, pensamos que a ideia da vocação universal à santidade é uma invenção moderna do Concílio Vaticano II. Mas se voltarmos aos primeiros séculos, a era dos padres da Igreja, descobrimos que esta verdade já lá estava, a brilhar intensamente. Os grandes mestres da patrística nunca ensinaram que o Evangelho era apenas para uma elite de monges no deserto. Eles pregavam que a santidade não tem muros e que o chamado de Jesus ecoa tanto no silêncio do mosteiro como no barulho do mercado.
A voz mais eloquente nesta matéria foi São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla no século IV. Conhecido como Boca de Ouro pela sua pregação, ele dirigia-se a uma congregação de pessoas comuns, comerciantes, soldados, pais e mães. Ele combatia vigorosamente a desculpa de que eu não sou monge, tenho mulher e filhos, por isso não posso rezar muito ou ser santo. Para Crisóstomo, isso era um erro fatal. Crisóstomo ensinava que as bem-aventuranças do Sermão da Montanha não foram dadas a um grupo seleto, mas a todos os cristãos. Ele dizia, não há diferença entre o monge e o leigo, exceto o matrimônio. A exigência de amar os inimigos, de ser puro de coração, de ter fome e sede de justiça, aplica-se tanto a quem vive na cidade como a quem vive no deserto. Ele desafiava os leigos a serem monges na cidade, vivendo a mesma radicalidade evangélica no meio das suas ocupações. Foi também São João Crisóstomo quem popularizou um conceito belíssimo que redescobrimos hoje, a família como uma micra-eclésia, uma pequena igreja. Ele exortava os pais a transformarem as suas casas em lugares de oração e leitura das Escrituras, dizendo que o pai de família tem uma responsabilidade episcopal em relação aos seus filhos. Para os padres, o lar não era um obstáculo à santidade, mas o primeiro e mais fundamental seminário da vida cristã. Outro texto antigo, a Carta a Diogneto, descreve os cristãos no mundo de forma perfeita. O que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. Os padres entendiam que a missão do leigo não era fugir da sociedade pagã, mas viver nela de tal forma que a sua conduta santa a transformasse a partir de dentro. A sabedoria da patrística confirma que a santidade não depende de onde estamos, mas de quem somos em Cristo. A história da salvação não é a história de alguns heróis solitários, mas a história de um povo. Desde Abraão até o Apocalipse, Deus tem vindo a reunir uma família. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição Lumen Gentium, resgatou esta imagem bíblica poderosa. A Igreja é o povo de Deus. E a vontade de Deus para este povo é clara. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santidade não é um extra opcional para alguns, é o destino normal e o propósito final de cada membro deste povo. Nesta caravana que atravessa a história em direção ao céu, não há passageiros passivos. Todos são chamados a remar. O Papa, o Bispo, a freira, o pai, a mãe, o estudante, o operário, todos caminham juntos, apoiando-se uns aos outros. A santidade de um eleva os outros, o pecado de um prejudica os outros. Somos vasos comunicantes. A vocação universal à santidade é o chamamento para que ninguém fique para trás, para que todos assumam o seu lugar ativo na construção do reino. Este povo de Deus não caminha nas nuvens, caminha na terra poeirenta da história. A nossa santidade é forjada aqui, nas realidades temporais. Não nos salvamos apesar do mundo, mas no mundo transformando-o. Como fermento na massa, a nossa missão é fazer com que o amor de Cristo penetre na cultura, na economia, na política e nas famílias, preparando a matéria do universo para a glória final. Para onde caminhamos? Caminhamos para o grande encontro, para a Jerusalém Celeste que vimos no episódio anterior. Lá, a distinção entre clero e leigos deixará de importar. A única coisa que permanecerá é a caridade. Lá, veremos que os maiores santos não foram necessariamente aqueles que tiveram cargos importantes, mas aqueles que amaram mais. Veremos a glória oculta das mães que se sacrificaram, dos trabalhadores honestos, dos doentes que ofereceram a sua dor. O chamamento à santidade é urgente e é para hoje. Não espere por circunstâncias ideais. Não espere ter mais tempo, mais dinheiro ou menos problemas. A sua santidade joga-se agora, nas circunstâncias exatas da sua vida atual. Jesus Cristo chama-o pelo seu nome, não para ser outra pessoa, mas para ser o santo que só você pode ser.
O povo de Deus está em marcha e o mundo espera desesperadamente pela luz que só a sua vida santa pode trazer. Você está exatamente onde precisa estar. Este momento, por mais comum que seja, é sagrado. A salvação não é uma história de heróis solitários. É a história de um povo. Aqui, senhora. Deixe-me ajudá-la. Obrigada, querida. Muito amável. Nesta caravana não há passageiros. Todos são chamados a remar juntos. A santidade de um eleva os outros. Nós não andamos nas nuvens. Andamos na terra empoeirada da história. Nossa santidade é forjada aqui. Estou a caminho. O chamado à santidade é para hoje. É para você, agora mesmo. O povo de Deus está em marcha.